Sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Quero acolher você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo e pedir para você já se inscrever no canal. Muito obrigado, já passamos dos 2.000 inscritos. Deus te abençoe, você que está participando desta família de inscritos neste canal de evangelização. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, entramos então nesta semana na sessão das parábolas de Jesus. Repare que nosso Senhor vai comparando ao reino dos céus como o semeador que saiu para semear, encontrou diversos tipos de terreno, como a luz que precisa ser colocada no alto da casa e não debaixo da cama. Jesus hoje está procurando mais comparações, mais parábolas, para explicar às pessoas como é que ele pode comparar o reino de Deus. Então, meus irmãos, é importante compreender que uma história, uma parábola, é um meio pedagógico, didático, que Jesus Cristo está utilizando para nos ensinar sobre o reino de Deus, porque nós não conseguimos compreender na sua totalidade a partir da nossa mente, mas a partir da nossa fé. Então, nosso Senhor se utiliza da parábola da pessoa que planta. E percebam que a dinâmica do crescimento do reino de Deus não depende da pessoa que planta, mas depende da terra e do processo da semente em contato com a terra. O reino dos céus é como alguém espalha a semente sobre a terra. Ou seja, neste caso aqui, nós precisamos entender que nós precisamos espalhar as sementes sobre a terra. Esperamos seus resultados? Claro que sim, mas na paciência que é preciso. Versículo 27. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Então perceba que ele espalhou a semente, mas ele vai dormir. Ele vai dormir e acordar. E o processo do crescimento da semente fica com quem? Com a terra e com a semente. Ele vai dormir noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Entende, meus irmãos? Que no processo de evangelização, nós precisamos lançar as sementes. Às vezes, nós encontramos pessoas que querem desistir de ser catequista, desistir de educar o filho, trazer o filho para a igreja. Talvez vocês, mulheres aí que sofrem com os maridos que não vêm para a igreja, algumas dizem, né? Viúvas de marido vivo, ou seja, é casada, mas o marido nem dá as caras na igreja, parece que não gosta de Deus, fica ali, por ali. Então Jesus está falando para você o seguinte: seja perseverante. Você vai continuar a evangelização dos seus filhos, dos seus catequizandos, dos seus alunos, do seu marido, da sua esposa. Conheço sim, esposa que não vai para a igreja também e o marido está lá. O que é importante fazer é perseverar. A terra por si mesma produz o fruto, não depende de nós. Depende de nós lançar a semente, convidar, mostrar uma pregação, mostrar uma música, falar bem sobre a igreja, demonstrar alegria quando você vai participar de um evento da igreja e não demonstrar tristeza. Lança a semente, mas a terra por si mesma vai produzir o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos que enchem as espigas. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou.
Então, o processo humano é espalhar, lançar a semente e depois colher o fruto. Mas este meio de caminho aqui fica nas mãos de Deus e na providência de Deus. Meus queridos, como é bonito ver pessoas que rezaram tantos e tantos anos e viram a conversão de seus filhos, de seus maridos. Lembro-me aqui de Santa Mônica, que rezou por 32, 33 anos para a conversão de seu filho, o grande Santo Agostinho, que era um rapaz, um jovem, mundano, que gostava das coisas mundanas, e de tanta oração de sua mãe, ele se converteu. Tenho também exemplos na minha própria família, onde a esposa rezou e finalmente o seu marido está participando de todos os domingos da missa, para dizer: meu irmão, não perca a esperança, continue evangelizando. Parece pequeno o seu terço, a sua oração, mas continue. O outro exemplo que Jesus dá é sobre o grão de mostarda. Versículo 31, o reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Às vezes você pensa, mas é só uma dezena do terço, é só um terço, é um Pai Nosso e uma Ave Maria, é um joelho dobrado, foi uma missa, é uma leitura da palavra. Mas, meu irmão, na hora que planta, parece sim ser só isso. Mas isso plantado no amor, na perseverança, na fé, confiando na providência de Deus, isso que você está fazendo na fé vai germinar e crescer. E perceba que Jesus diz: quando é semeado e cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O seu terço que você rezou todos os dias, essa leitura e meditação da palavra que você já está fazendo comigo há algum tempo, tudo isso vai dar fruto, primeiro, na sua vida. Então, tenha fé, você vai se converter, você vai sim mudar, eu vou mudar. Quando eu estou pregando, eu preciso ler, meditar o Evangelho e primeiro precisa ficar em mim. Então isso que eu estou fazendo, de alguma forma ou de outra, vai me fazer crescer. Pode parecer um pequeno canal no YouTube, mas isso aos olhos de Deus é grande. Você também é simplesmente uma palavra, um Deus te abençoe, meu filho, um vai com Deus, mamãe tá com você, filhão, tô aqui, ó, papai tá junto com você, bora para a igreja? Ah não, hoje eu não vou não. Tá bom, mas domingo que vem, filhão, bora para a igreja? Ah, não vou não. Vai, não perca a esperança de que os seus pequenos atos de fé vão fazer render frutos. Veja que São José Maria Escrivá, um santo de minha devoção, neste livro Caminho, ele diz o seguinte no ponto 830. Preste atenção. Não sejas bobo. Olha como ele já começa falando. Eu amo essas expressões de São José Maria Escrivá. Conheço ele também. Não sejas bobo. É verdade que fazes o papel, quando muito, de um pequeno parafuso nessa grande empresa de Cristo. Às vezes é só um grãozinho de mostarda, às vezes é um pequeno parafuso, como São José está falando aqui, e continua São José Maria Escrivá. Mas sabes o que significa o parafuso não apertar o suficiente ou saltar fora do seu lugar? Cederão as peças de maior tamanho ou cairão dentes as rodas. Vejam que se um parafuso não está no seu lugar, por menor que seja, pode ser que vai desandar todo o resto da engrenagem. E aí São José Maria Escrivá continua. Ter-se-á dificultado o trabalho. Talvez se inutilize toda a maquinaria por conta de um pequeno parafuso. E continua, que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Então, mais uma vez, não sejas bobo. É verdade que fazes o papel, quando muito, de um pequeno parafuso nessa grande empresa de Cristo. Mas sabes o que significa o parafuso não apertar o suficiente ou saltar fora do seu lugar? Cederão as peças de maior tamanho ou cairão sem dentes as rodas. Ter-se-á dificultado o trabalho. Talvez se inutilize toda a maquinaria. Que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por menor que seja a sua manifestação, o seu convite diante de tantas coisas, seja perseverante. Veja, eu sou apenas um padre para 2 paróquias, um padre para ouvir, para evangelizar tantas pessoas. É só apenas um pequeno parafuso, mas se eu faço bem feito o que eu preciso fazer, quantas árvores, quantos
pés de mostardas, quantos grãos já nasceram, já frutificaram. Faça você também. Você é apenas uma mãe para tantos filhos, você é apenas um pai de família para tantos problemas, mas faça bem feito o que você vai fazer, o que você vive. Coloque amor no que você faz, amor sobrenatural, amor de Deus, para que este próprio Deus, Jesus Cristo, que também foi só um, Ele abrace toda a nossa humanidade e nos faça crescer e render, dar frutos a partir de pequenas iniciativas, a partir de pequenos grãozinhos da nossa fé. Amém. Queridos, muito obrigado. Agora eu vou te pedir o like. Por favor, não deixe de colocar aqui o seu joinha, clique em gostei, se inscreva no canal. Mais uma vez, eu estou muito feliz por termos atingido o número de 2.000 inscritos, já passamos um pouquinho, e este canal pode crescer mais, um grãozinho de mostarda para se tornar uma grande hortaliça, mas depende agora de você me ajudar. Se você quer fazer parte desta família de evangelização, se inscreva, deixe o seu joinha e agora faça algum comentário. Também isso é muito importante. Mais uma vez, todas as pessoas que estão me pedindo orações, meu irmão, fica firme, pode ter certeza que Deus está te ouvindo. E vai tudo acontecer conforme a sua santa vontade. Eu estou rezando por você. Escreva aqui ao menos a palavra amém. Tudo isso pode ajudar e ajuda o canal do YouTube a crescer. Hoje é sexta-feira, então nós temos no nosso santuário diocesano Nossa Senhora Aparecida a Santa Missa com a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida. Leve a água para abençoar os seus objetos, terços, chaves, velas, escapulários. Leve os seus remédios também, porque lá nós também daremos a bênção dos enfermos e dos remédios. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.